João capítulo 11, versículo 4 e versículo 40. Todos em uma só voz. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Senhor, como já orado pelo nosso irmão Neno, que o Senhor use-me para o louvor da tua glória. Que o Senhor fale-nos, que eu me esconda atrás da tua cruz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos? Queridos, nós estamos diante de um texto que a ênfase do capítulo 11 é sobre fé. E o termo crer aqui, em outras palavras derivadas, ela aparece no mínimo cerca de 8 vezes. Se você tiver a curiosidade de ler todo o capítulo 11 até o versículo 45, 46, você vai perceber isso. A palavra fé, ela vem por cerca de, no mínimo, 8 vezes. E aqui nós encontramos a perspectiva do que Cristo está nos chamando para fazer. Cristo já está nos chamando para confiar nele, Cristo está nos dando relato para nos chamar a descansar nele, para nos chamar a ter uma vida de confiança naquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Porque a outra temática baseada neste capítulo está no versículo que nós lemos, nos versículos 4 e versículo 40. Está falando sobre a glória de Deus. Eu poderia resumir nessa manhã, já como a título de pregação, que nós vamos falar sobre a glória de Deus e a responsabilidade humana. Porque nós já encontramos João chamando-nos a atenção. Chamando-nos a atenção para o milagre extraordinário. O milagre de um homem que já estava morto há 4 dias. Por meio deste milagre, queridos irmãos, Jesus está mostrando a sua natureza, Jesus está mostrando a sua compaixão e está mostrando a sua missão. E é sobre esses 3 pontos que eu quero tratar João, capítulo 11. Nós vamos começar a entender um pouco da natureza de Cristo Jesus. E Cristo está nos afirmando aqui no capítulo 11 que Ele é o próprio Deus. Mas mesmo sendo Deus, Ele não é um Deus além, nem a quem, nem alheio aos seus sofrimentos. Nós precisamos compreender que esse Deus, Ele não perde a perspectiva do seu povo, no sentido do que você está passando, porque Ele está acima de você. Pelo contrário, sendo Cristo o próprio Deus, Ele se preocupa com o seu povo. Sendo Cristo o próprio Deus, Ele cuida do seu povo. E o capítulo 11 vem nos mostrar a natureza de Deus em Cristo e de Cristo em Deus. E nós vamos começar a entender isso, porque nós vamos perceber que Cristo, Ele é o próprio Deus onisciente. O versículo 4, o qual nós lemos. O versículo 14, venha comigo, nós vamos caminhar um pouco nas Escrituras hoje. Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. O versículo 23, venha comigo, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E o versículo 42 nos diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Cristo está se apresentando aqui como um Deus onisciente, como aquele que sabe de todas as coisas, que tem conhecimento sobre toda a matéria humana, que tem conhecimento sobre tudo, porque Ele é o próprio Deus. Não há nada que esteja oculto ao Senhor. Lembremos, irmãos, que aqui Jesus ele se ausenta da cidade. E depois de tomar o conhecimento que Lázaro está enfermo, ele espera 2 dias. E justamente no versículo 14, ele está dizendo para os discípulos: Lázaro morreu. Ele está mostrando: olha, eu tenho o conhecimento. Interessante, porque lá não tinha internet, nem WhatsApp, nem uma comunicação tão instantânea, a qual Cristo pudesse dizer, recebia a comunicação. Mas Ele está revelando: eu sei o que está acontecendo mesmo distante, porque eu tenho conhecimento sobre tudo e sobre todos. Assim, quando Ele conversa com a irmã de Lázaro, no versículo 23, e Ele mesmo diz: teu irmão há de ressurgir, porque Ele sabe do amanhã. Ele é o Senhor que está acima do tempo. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. No versículo 42, irmãos, Ele está falando para que a multidão compreenda quem Ele é. Ele é onisciente. Ele é o Deus que te conhece. Mas Ele não só é o Cristo onisciente, que tem os atributos do Pai eterno, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Ele também é o Deus onipotente. Ele revela-se nesse capítulo como o Senhor onipotente. Olhe comigo o versículo 17. Ele diz, a parte mais talvez impactante: Lázaro estava morto. E ele, chegando ao túmulo, encontra Lázaro sepultado já há 4
dias. E aqui ele começa a se revelar como um Deus onipotente. Permita-me explicar a perspectiva da expressão de 4 dias. Segundo a tradição rabínica, eles entendiam que um corpo, depois de morto, ele poderia, até o 3º dia, a alma voltar à unidade do corpo e assim ressuscitar. Aqueles maus súbitos, vamos esperar 3 dias. Se em 3 dias a alma não voltar para o corpo, realmente ele morreu. E aí, tamanha a certeza disso, porque no 4º dia já começava a entrar em decomposição. Isso é tão real que a própria irmã de Cristo diz isso. Senhor, ele já cheira mal. Quando Cristo pede para ir ao sepulcro, quando Cristo pede para ir realizar o grande milagre. Então, irmãos, a perspectiva de que isso possa ser real da tradição rabínica é porque havia muitas pessoas ao redor. E talvez até muitos crentes que pudessem crer nessa tradição rabínica. O que Cristo estava falando por meio disso e mostrando é que Ele é o Senhor da vida, que Ele é o Senhor que está acima de tudo e acima de todos. Por mais que lá no versículo 39 a irmã dissesse, Senhor, versículo 37, a irmã dissesse, Senhor, ele já cheira mal, Senhor, ele está ruim. E os que estão ao redor disseram, por que ele não curou? Por que ele não trouxe cura, se outrora ele já fez isso? Veja que no versículo 37 ele fala dos cegos que foram curados ao cego. E isso está no capítulo 9, capítulo 10. Eles sabem quem é Jesus. Eles compreendem o poder de Jesus. E eles estão falando de algo que Cristo poderia fazer, porque Cristo é o Todo-Poderoso. É interessante, irmãos, porque sua irmã, Marta, nos diz no versículo 39, Senhor, ele já cheira mal. Já tem 4 dias. Essa perspectiva, irmãos, mostra a limitação da compreensão, por vezes, de quem é o próprio Deus, ou mostra a limitação de confiar no que o próprio Cristo, sendo Deus, poderia fazer. Mas Cristo não está limitado aos nossos pensamentos ou entendimento. Cristo não está limitado à nossa perspectiva sobre quem Ele é, ou nossas dúvidas sobre o que Ele pode ou não fazer. Ele revela-se aqui como o Deus onipotente. E ele chega no versículo 42 e ele mostra que ele é o Senhor da vida. Aqui ele mostra a sua natureza. Eu e o Pai, nós somos um. Eu sei que Ele me ouve. E Ele, diante do túmulo, faz aquilo que ninguém pode fazer. Ele quebra com a tradição, se de fato a perspectiva rabínica fosse essa, e ele mostra, eu sou o que sou, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele se revela como Deus onipotente, e no versículo 43 ele diz algo que ninguém poderia fazer. Lázaro, vem para fora. A natureza de Cristo está revelada. Por isso que lá no final do versículo 45, muitos creram nele. Porque de fato não havia como contestar tudo que estava sendo visto, realizado, tudo que era notório. Mas esse Cristo não está só revelando a sua natureza. Esse Cristo ele está também revelando a sua humanidade. Do versículo 17 até o versículo 27, nós vamos perceber essa humanidade de Cristo. Porque, queridos irmãos, Cristo é Deus, mas isso não o deixa além ou aquém de nós. Cristo, ele se preocupa com a sua dor. Cristo se preocupou com a dor de Marta e Maria. Ele sabe, irmãos, que elas têm personalidade diferente, que elas têm atitudes diferentes e reações diferentes em meio aos problemas. Um exemplo bem prático disso foi o que aconteceu em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42, quando Cristo vai visitá-las. E lá nós podemos perceber como é a personalidade e a característica de cada uma. Marta, ela era trabalhadora, e ela era uma trabalhadora ativa e proativa, enquanto Maria, ela era uma mulher contemplativa. Marta está preocupada com a comida, com a dormida, enquanto Maria está aos pés de Cristo, contemplando a beleza, contemplando os ensinos. Ela estava lá aprendendo com Cristo Jesus. Lembremos, irmãos, que Cristo não condenou Marta por trabalhar. Cristo não condenou Marta porque estava cuidando dos afazeres da casa para tantas visitas. O que Cristo está chamando a atenção de Marta é que ela tem que ter prioridades corretas. Ela precisa ter prioridades e esforçar-se para cumprir as prioridades que agradam a Deus. Voltando ao contexto que nós estamos, compreendendo agora a personalidade de cada uma, a característica de cada uma, nós vamos entender o que está acontecendo diante da morte. E diante da morte é fato e notório que a nossa personalidade, as nossas características, elas evidenciam.
elas são evidenciadas. Veja, irmãos, o costume judaico, quando alguém morria, era que, por meio do sofrimento, a pessoa ficasse sentada, chorando, e enquanto os outros enlutados estavam consolando. Marta, ela, de acordo com a sua personalidade, ela não ficou assim. As duas estavam em casa, mas quando ela soube que Jesus estava chegando, ela não espera. Ela corre aos pés de Cristo. Lembre, Marta é aquela mulher mais ativa e proativa. Eu não vou ficar esperando, eu vou ao encontro do meu Senhor. Eu vou ao encontro daquele que pode curar, eu vou ao encontro daquele que pode fazer um milagre, eu vou ao encontro daquele que tem poder para tudo. Enquanto Maria fica em casa, e a personalidade de Maria demonstra um pouco mais, ela está chorosa, ela está angustiada, ela está com dor. Venha comigo no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, fez o quê? Lançou-se-lhes aos pés, dizendo: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, irmãos, o coração de Maria está partido. Lembre, Maria é aquela mulher contemplativa. Marta é mulher proativa. Maria, ela, quando sentada, ouvindo e aprendendo com Cristo, contemplava. Agora, em meio à morte, ela se lança aos pés de Cristo. Ela se humilha aos pés de Cristo. Seu coração está partido. E a palavra dela não é uma palavra de repreensão para com Cristo. Não é uma palavra de que, olha, aquele a quem tu amavas, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. O Senhor foi irresponsável. O Senhor não é humano. O Senhor não teve compaixão. Não é essa a palavra de Maria. Mesmo triste, coração rasgado e quebrado por perder o seu irmão, no versículo 39, ela demonstra a sua fé. Venha comigo, versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra, e disse-lhe Marta: irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque ia já de 4 dias. Perdão, irmãos, a visão me atrapalhou um pouco aqui no texto. E veja, queridos irmãos, ela volta-se, Marta, com sua irmã, e ela compreende quem é Cristo, ela compreende, e ela faz uma declaração, e ela reconhece quem é Cristo, e ela adora Cristo Jesus. A própria Maria, ela chega e diz: eu sei, Senhor, que tudo podes, eu sei que o Senhor pode trazer de volta o meu irmão, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode ressuscitar, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. No versículo 23, volte comigo. Jesus lhe disse: teu irmão há de ressurgir. E o diálogo, ele continua no versículo 27, e ela responde: eu sei, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Ela confessa, irmãos, ela traz uma confissão encantadora, uma confissão de fé sobre quem é Jesus. Ela reconhece que Jesus é o Messias, ela reconhece, irmãos, que Ele era o próprio Cristo, ela reconhece que Ele era o Filho de Deus, ela reconhece que Ele é o libertador, que Ele é aquele que foi enviado pelo próprio Deus. Interessante porque depois de falar tudo isso, depois de exclamar e confessar quem é o próprio Cristo, ela se volta para ele, e lá no versículo 32, como nós já lemos, ela levanta esse questionamento, e ela fez a mesma declaração que a sua irmã Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E tudo isso, irmãos, todo esse momento de comoção comove o próprio Cristo. A humanidade de Cristo é exposta. A humanidade de Cristo, Cristo como homem, é revelada nas Escrituras, e aqui está o texto que nenhum outro lugar a gente encontra. Versículo 35, o menor versículo da Bíblia, mas o versículo mais profundo das Escrituras, ou um dos mais profundos, está lá. Olhe comigo o versículo 35, que diz: Jesus chorou. Queridos irmãos, Jesus, ele chora, ele derrama lágrimas, porque ele vê a tragédia que o pecado traz sobre a vida daquele a quem amava. Jesus chora porque ele também vê a glória do céu sobre a vida de Lázaro. Esse choro, irmãos, não aparece mais em lugar nenhum nas Escrituras, mas talvez você pergunte por que Jesus chorou. As lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade, as lágrimas de Jesus revelam a sua compaixão. Lembre que diz
o nosso Isaías, capítulo 53, lá no versículo 3, profeta Isaías, ele foi de fato homem de dores, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer. Em outras palavras, tanto aqui quanto em Isaías, Cristo está nos dizendo: eu me compadeço das suas dores, eu compreendo o seu sofrimento, eu não estou além ou aquém do seu sofrimento, mas eu estou com você em meio a toda e qualquer circunstância. Eu concordo com Hernán Dias Lopes, olhando esse texto, quando ele disse assim, pregando justamente nesse capítulo, falando sobre o choro de Cristo. E ele declama, dizendo: ele chora com você, ele sofre por você, ele se importa com você, ele se identifica com você, ele se identifica com sua dor. Ele é o Deus que chora, ele é o Deus que sofre, ele é o Deus que trata da nossa dor. Jesus sabe o que é a dor do sem-teto, Jesus sabe a dor daqueles que estão passando fome, porque como sem-teto ele não tinha onde reclinar a cabeça, como aquele que passou necessidades, ele também, devido ao jejum e sofrimento, ele teve fome. Jesus sabe o que é a dor da solidão, pois nas horas mais difíceis ele esteve sozinho. Jesus sabe, irmãos, o que é sofrer, suar sangue. Ele entende o seu sofrimento, porque lá no Getsemane, ele sofreu tudo por amor à sua vida, por amor à minha vida. Ele sabe o que é a dor da perseguição, porque ele foi perseguido por Herodes, ele foi vigiado pelos fariseus, ele foi odiado pelos escribas, ele foi entregue pelos sacerdotes. Jesus sabe o que é a dor da traição, porque ele foi traído, ele foi rejeitado pelos seus, inclusive por Judas Iscariotes, ele foi negado por Pedro, ele foi abandonado pelos discípulos. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, porque ele foi preso, ele foi espancado, ele foi cuspido, ele foi pregado na cruz do Calvário como um criminoso. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, pois ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus sabe o que é a dor da morte, pois ele suportou a morte para arrancar o aguilhão da morte e nos trazer a ressurreição. Jesus sabe tudo isso, e ele é aquele que enxuga dos nossos olhos a lágrima, ele é aquele que está conosco em meu sofrimento. E Jesus não está apenas presente com você em seu sofrimento, mas ele também está presente com você, se compadecendo de você em meu sofrimento. A humanidade de Cristo, queridos irmãos, como disse Hernán Dias Lopes, nos mostra que ele está perto de nós. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus que está perto, que compreende cada lamento, cada choro, que compreende todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor. Por isso, queridos irmãos, o texto nos mostra o quanto ele amava Lázaro. Ele chorou e ele compreendeu a dor de Marta e Maria. Ele compreendeu, dentro da perspectiva delas, as dificuldades e a característica e personalidade de cada uma, e tratou cada uma, cumprindo a sua missão. E esse é o terceiro ponto. Cristo, ele cumpre a missão. Para os judeus, irmãos, não havia mais o que fazer. Eles entendiam, como eu falei, que o caso já estava encerrado. Passou 3 dias, a alma não voltou mais para o corpo. O que é que Jesus vai fazer ali? Veja que do versículo 37 até o versículo 46, os judeus estão discorrendo sobre isso. Inclusive estão criticando. Eles não estão apenas criticando, eles estão trazendo falas entre si, porque eles sabiam que era Jesus. Eles compreendiam que Jesus era Deus, porque os milagres que Jesus estava fazendo e realizando, somente um Deus poderia realizar. Eles compreendiam que Jesus também amava o seu amigo Lázaro, mas assim como os judeus, muitas vezes somos nós procuramos algum motivo para criticar, nós procuramos algum motivo para falar, nós procuramos algum motivo para reclamar. E é interessante porque a pergunta começou a surgir. Olhe comigo, versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos
dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que aconteceu, creram nele. Outros, não. Eles correram para anunciar o que Cristo tinha feito. Eles correram para trazer a crítica. Possivelmente esses são aqueles que estão lá no versículo 37. Aqueles que estão fazendo perguntas sobre o próprio Cristo. Volte comigo. Alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que não morresse? E veja aqui, o versículo 38 nos mostra que Jesus agitou-se em espírito. Veja que Jesus ficou agitado e se encaminhou para o túmulo para cumprir a sua missão, porque nada pode parar a missão. A missão do Filho é glorificar ao Pai. A missão do Filho é cumprir tudo aquilo que o Pai ordenou a fazer. Por isso, irmãos, nessa missão nós não somos deixados de lado. Nessa missão, irmãos, nós não somos deixados como segundo plano. Nós somos amados por aquele que nos amou, por aquele que se entregou, por aquele que morreu em nosso lugar. E Ele cumpre e obedece ao Pai e recai sobre nós todo o seu cumprimento. E na sua missão de glorificar ao Pai, era a missão de trazer à vida aquele que estava morto. Cristo, sendo Deus, irmãos, Ele tem poder para ressuscitar Lázaro sem precisar que os discípulos movessem a pedra. E é interessante porque Cristo vai ao túmulo e diz: retirem a pedra. E nessa missão Ele abre um espaço para nos trazer um ensino, para nos trazer uma ilustração, ou na verdade, uma realidade pedagógica para o que nós precisamos para a nossa vida. Quando Cristo está dizendo retirar a pedra, Cristo está mostrando a nossa responsabilidade humana. Por isso a temática de a glória de Deus e a responsabilidade humana. A responsabilidade humana, irmãos, é de em meio às dores procurar aquele que pode. Foi o que as irmãs de Lázaro fizeram. A responsabilidade humana, irmãos, é se prostrar e adorar e confiar. Por isso que elas respondem, crendo na doutrina da ressurreição, que Ele haveria de ressuscitar no último dia, mas Cristo está falando do agora, porque Ele é o Cristo onisciente, onipotente, Ele é o Deus da vida e da morte, é Ele quem pode todas as coisas, mas Ele chama o ser humano à sua responsabilidade, e Ele está chamando os discípulos a cumprir aquilo que era dever dos discípulos. Cristo poderia com um dedo, um sopro, rolar a pedra, fazer a pedra virar farelo. Cristo tem o poder, tem o controle sobre tudo, mas Ele está ensinando aos discípulos que eles deveriam fazer aquilo que é a responsabilidade dele. E a missão do Filho é glorificar ao Pai. Sendo assim, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Retirar a pedra é o meu e o seu dever. Ressuscitar a Lázaro é somente Cristo, é somente um Deus encarnado, é somente um Deus vivo, é somente um Deus todo-poderoso. E em síntese, o que Cristo está nos mostrando aqui e mostrando aos judeus é que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano sobre a vida, Ele é soberano sobre a morte, Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, mas Ele chama o povo para cumprir e assumir a sua responsabilidade diante dEle. Por isso, queridos irmãos, ao homem compete tirar a pedra, a Cristo compete ressuscitar Lázaro. E sendo assim, Cristo então fez tudo para a glória dele. Por isso que no versículo 4 e versículo 40, ele está dizendo, não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele entra em oração, como nós já lemos, e essa oração, irmãos, não foi algo para ele mesmo. A propósito, ele mesmo diz: Senhor, eu sei que me ouves. Eu oro para que eles compreendam, para que eles vejam, para que eles creiam. Queridos irmãos, a oração de Cristo é uma oração onde demonstra o poder e demonstra que Ele está cumprindo a promessa, cumprindo a sua missão. Como Ele coloca no versículo 4, versículo 40. É para a glória de Deus. E teu irmão há de ressuscitar. Sendo assim, queridos irmãos, essa oração que Cristo está fazendo não foi para benefício dele, mas para as pessoas que estão ao redor, e que estão em torno dele, para que possam acreditar que ele era enviado do Pai e que ele era o próprio Pai. Lázaro ressuscitou. Como disse apóstolo Paulo, venha comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Lázaro ressuscitou. E Lázaro, agora tendo vida, nos mostra que o Senhor
é vitorioso sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor venceu a morte. Que o Senhor é quem governa, controla, preserva todas as coisas com a sua destra poderosa. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, falando sobre os vivos que serão transformados. E aqui está a descrição extraordinária. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte foi tragada. Como tudo isso se aplica à nossa vida? Compreendemos o contexto de João 11. Compreendemos que Cristo está nos chamando a confiar, a ter fé. E compreendemos que tudo é para a glória dele. Entendemos a sua natureza, entendemos que ele tem compaixão e que ele cumpriu a sua missão. Como tudo isso se aplica ao nosso viver? Nós não estamos diante de um túmulo, nós não estamos com problemas de morte em nossa história. Mas com certeza nós temos problemas cotidianos, crises cotidianas. Com certeza nós temos lutas internas e lutas externas. Com certeza somos tomados todos os dias por adversidades que tentam nos fazer sucumbir em meio a elas. Com certeza, em meio ao nosso dia a dia, seja questões de trabalho, familiar, questões pessoais ou questões externas, nós nos deparamos com problemas que são maiores que nós. Problemas que nós não sabemos como solucionar. Problemas que muitas vezes nós não sabemos a quem até recorrer, porque a nossa mente fica conturbada. Talvez a nossa perspectiva seja como de Maria, ficar em casa chorando, sendo consolada, em vez de ser como de Marta, que correu aos pés de Cristo. Mas ambas creem em Cristo Jesus. E aqui o Senhor começa a nos mostrar como é que nós devemos encarar os nossos problemas. Nós temos que assumir a responsabilidade. A nossa responsabilidade é confiar no Senhor. A nossa responsabilidade é crer naquele que é o próprio Deus, naquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa responsabilidade é nos devotar naquele que não nos desampara, como diz o apóstolo Tiago. A nossa responsabilidade é, mesmo sem entender e mesmo sem ter a perspectiva do amanhã, porque o amanhã não nos pertence, continuar confiando, orando como povo do Senhor, sabendo que nós temos um Deus que conduz a nossa história, que guia a nossa vida e que não perdeu o controle. Por isso somos chamados a confiar no Senhor. Somos chamados e atraídos a confiar em quem Ele é. Ele não muda. A natureza dEle é essa em todo o tempo. Ele é o Deus onisciente. Ele conhece as suas dificuldades. Em meio às suas lutas, nós somos chamados aqui a entender que Ele se compadece de nós. Que Ele tem compaixão de nós. Que Ele, como humano, Ele soube o que é sentir fome. Mas Ele, como Cristo, é o pão da vida. Ele, como humano, sentiu sede. Mas Ele, como Cristo, nos dá água e nós nunca mais teremos sede. Ele, como homem, dormiu enquanto o barco estava em alvoroço, mas como Cristo, Ele nunca dorme. Como homem, Ele padeceu, mas como Cristo, Ele viveu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar a sua igreja. Por isso nós podemos confiar e compreender que Ele está conosco em toda e qualquer circunstância, ainda que nós não consigamos tocá-lo como algo concreto, ainda que nós não consigamos vê-lo como nós gostaríamos de vê-lo de forma corpórea, mas Ele está com você, Ele não te deixou, Ele não te deixará, Ele continua com você todos os dias em sua caminhada. Você precisa entender que quando você chora, as tuas lágrimas são colhidas. Ele enxuga dos olhos a tua lágrima. Ele não te deixou. Ele não está além quando você está só no quarto, pensando que não é amado ou amada. Ele não está aquém quando você está em angústias, em dores, e talvez até emocionais, por causa dos seus medos e temores. Ele está com você. Ele te sustenta com a sua destra poderosa, porque Ele se compadece de você.
de tal forma que Ele morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele cumpriu a missão e nada pôde deter o nosso Salvador. Ele cumpriu a missão e nada pôde impedir dele glorificar ao Pai e ele louvar ao Pai com sua própria vida em meio aos seus próprios sofrimentos. Por isso nós precisamos nessa manhã assumir a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana de confiar num Deus soberano, onisciente, onipresente, onipotente, num Deus que nos sonda, nos conhece e sabe melhor sobre nós do que nós mesmos, num Deus que não falha na sua missão. Eu concluo fazendo algumas perguntas e você conversa com Deus. O que não te permite confiar nesse Deus poderoso, onisciente e onipotente? O que é que te impede de perceber que Ele está contigo mesmo quando você se sente só? O que é que te impede de entender que Ele não falha, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre? Eu quero te convidar a conversar com Ele. Queria convidar o grupo de louvor. Nós cantamos aquela música, Louvor, Somos o Teu Povo. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, conversar com o Senhor. Enquanto o louvor toca, ore a Deus e receba do Senhor a graça, e receba do Senhor perdão, mas receba do Senhor encorajamento, para que você possa confiar na natureza dEle, uma natureza imutável. Ele não vai mudar, independente dos seus problemas, dos seus pensamentos, mas Ele te chama a viver essa responsabilidade de confiar nele, de saber que Ele está contigo. Feche seus olhos.